Bom, só lembrando que tem a lista. Então, como na aula passada foi bem corrido, não deu tempo para ver busca binária na resposta direito, né? Então, resolvi trazer essa parte com mais calma. Então, a ideia hoje é a gente ver esse assunto com mais calma, que é a busca binária na resposta. A gente revisou a busca binária na aula anterior e depois tentar resolver esses três problemas aqui, certo? Então, esse é o nosso cronograma de hoje. Então, vamos lá. Só para a gente lembrar. Só para a gente lembrar o que eu tinha falado naquele dia, né? Então, o assunto hoje é busca binária na resposta, né? Ok? Bom, Tá então. compartilhando a tela? Oi? Tá compartilhando a tela? Não. Espera aí. Jurava que tava. Verdade. Deixa eu voltar aqui. Tá aparecendo agora? Ainda não, né? Agora tá aparecendo, tá? Agora tá. Ainda bem que vocês falaram, aí eu ia continuar aqui na doida. Bom, então, qual é a nossa ideia aqui? Geralmente a gente vai precisar resolver problemas que a gente precisa encontrar dois tipos de valores. Ou o mínimo, a gente vai tentar buscar, ou o máximo. Ok? Então, às vezes, resolver esse problema para o mínimo, para o máximo, ele é um pouco complicado. Então, dependendo das propriedades do problema, a gente consegue pegar um problema que é resolver o mínimo e o máximo, aplicar a busca binária e precisa resolver só o problema de dizer sim ou não. Então, essa é a ideia da busca binária. Então, o que é que a gente precisa que aconteça, né? A gente vai ver um pouco mais abstrato. Eu tenho que aceitar alguém. Bom, então, esse é o assunto, né? Busca binária na resposta. Então, a gente vai ter, por exemplo, vamos supor que a gente está resolvendo um problema de mínimo. Então, a gente vai ter uma resposta, que é a resposta mínima aqui. Ok? Então, pode existir dois tipos de problemas. Então, aqui também é o nosso mínimo. Então, a gente está tentando encontrar o mínimo. O mínimo ele é esse valor aqui. Só que pode acontecer dois casos. Do mínimo para valores menores que o mínimo, se eu fizer uma pergunta de sim ou não, ele vai dizer não, por exemplo. Então, todo mundo aqui para cá é não. E todo mundo daqui para cá é sim. E ao contrário também é válido. Todo mundo menor do que o mínimo é sim. E todo mundo na direita do mínimo é não. Acredito que agora esteja bem confuso assim, de enxergar. Mas a gente vai ver um exemplo que pode ser que fique um pouquinho mais claro. Então, o que é que acontece? Quando eu faço uma pergunta, que a gente vai vendo o que seria essa pergunta, então, se vamos supor que eu caí aqui, na busca binária. Então, se eu sei que é sim, eu sei que todo mundo daqui para frente também é sim, então eu sei que minha resposta, ela estaria nesse range aqui. Agora, vamos supor um outro caso, que durante a minha busca binária, eu caia nessa parte aqui das perguntas.
Eu vou cair que é não. Então, eu sei que minha resposta vai estar daqui para frente. Então, vamos para... Então, o que é que vai acontecer, né? Vamos supor que a gente está nesse primeiro caso aqui. A gente está querendo buscar o primeiro sim, que é esse cara aqui. Dentre todos os nãos e todos os sim daqui para frente. Então, o que é que acontece? Minha busca inicial, que eu não sei a resposta ainda, onde é que ela está, é essa aqui. Ok? Então, o que é que eu faço? Eu sempre testo o meio. Então, eu estou testando esse cara aqui. Se esse cara aqui for sim, o que significa? Que todo mundo daqui para frente também é sim. Então, ou minha resposta é esse cara aqui, ou minha resposta está daqui para cá. Certo? Então, vamos supor que esse cara é assim. Aí eu vou testar aqui. Testando esse cara aqui. Aí vamos fazer uma suposição que esse cara aqui é não. O que significa que esse cara aqui não é minha resposta. E ninguém dele para a esquerda é minha resposta. Então, eu só preciso verificar minha resposta daqui até aqui. Aí eu testo novamente aqui o meio. Verifico. Vamos supor que aqui seja não. O que é que eu sei? Que ninguém daqui até aqui, então, ninguém nesse intervalo aqui, vai dar sim. Então, todo mundo aqui é não. Então, eu sei que minha resposta vai estar desse intervalo até esse. E vou fazendo isso. Vai chegar um momento que meu intervalo vai ser unitário. Então, só vai ter um elemento no meu intervalo. E esse elemento aqui vai ser a resposta. Deu para entender a ideia por cima, assim? Por enquanto, a gente não está preocupado em como responder sim e nem como responder não. Mas a gente precisa saber se o nosso problema é desse tipo aqui ou é desse tipo aqui. Porque dependendo disso, a gente sabe se, se começa com não e depois só tem sim, ou se começa com sim e depois só tem não. Ok? Então, basicamente, a gente precisa saber responder sim ou não e saber que tipo de, de que tipo de questão a gente tem, se é desse tipo ou desse outro tipo. Então vamos ver um exemplo na prática. Deixa eu ver aqui a mensagem. Sim, ok. Então a gente. Deixa eu ver. Deixa eu só mandar o link aqui da planilha, para caso vocês não tenham, mandar aqui no chat, viu? Então é a primeira questão de busca binária na resposta, a coluna F. Então é a questão do code FOSS. Então a gente já tinha visto na aula anterior, mas a gente viu meio na pressa, né? Então vamos tentar ver ela com mais calma. Essa questão é uma questão fácil, ela não precisaria de busca binária na resposta. Ela tem uma solução que é a fórmula fechada, que é mais simples. Só que eu peguei ela porque essa questão também dá para fazer com busca binária na resposta. Foi dessa forma que eu fiz durante o contas. Porque para mim era mais rápido de codar do que eu pensar em outra forma. Então, o que é que a questão ela pede, o que é que ela dá para a gente, né? Ela dá dois valores, n e k, e ela quer que a gente printe o késimo inteiro, que não é divisível por n, né? Então, né, nesse caso aqui, o exemplo que ele dá o n igual a 3 e o k igual a 7. Aí ele quer saber qual é o sétimo número, em ordem crescente, né? Que não é divisível por 3 e que é esse caso aqui, né? Não é divisível por 3. Não tem i não. Então, se a gente pegar todos os números que não são divisíveis por 3 e ordenar, o que é que a gente tem? Tem o 1, o 2, o 4, o 5, o 7, o 8, o 10, o 11, o 13 e assim vai. Só que a gente não está interessado na sequência, a gente quer encontrar o sétimo cara nessa sequência aqui. Então, o sétimo nesse caso é o 10. Ok?
Então, o problema é encontrar o sétimo cara. Então, ele dá várias carries, t carries, e para cada carry ele dá o n e o k. Então, que é aqui o exemplo. 3, 7, 4, 12 e assim vai. Ok? Então, esse problema aqui não tem nada a ver nem com minimizar, é o que eu tinha comentado, e nem com sim ou não, né? Então, ele é um problema que diretamente não dá para adaptar para uma busca binária. Então, vamos ver aqui o que é que a gente pode fazer. Então, foi o que a gente viu, que a gente consegue transformar um problema de mínimo e de máximo em um problema de sim ou não. Só que aquele problema ele não é um problema de mínimo e nem de máximo. Ele é um problema de encontrar o késimo cara de uma sequência que a gente não conhece. Ok? Então, o que significa eu querer encontrar o késimo cara, né? A gente pode ver o késimo como sendo o valor, o primeiro valor, ou para a gente adaptar para o nosso caso de busca binária, é o menor valor que existe k elementos, k-1 elementos menores que ele. Então, por exemplo, vamos ver a sequência aqui do n igual a 3 e k igual a 7, né? Então, a gente tem aqui 1, 2, o 3 não pode porque é divisível por 3, 4, 5, o 6 não pode porque o 6 é divisível por 3, então 7, 8, o 9 não pode porque é divisível por 3, então vem um 10, 11, o 12 não pode, então 13, 14, o 15 não pode, então vem 16 e assim vai. Ok? Então, o que eu estava querendo dizer naquela hora? A gente tem que transformar o nosso problema nisso aqui. Não, 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 sim, 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 ou sim, 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 não, 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 né? Então, o que é que eu posso dizer? Se a gente olhar os valores naturais, sem ser esses aqui, então o que, que a gente tem? E assim vai. O que é que acontece? Se a gente descobrir quantos caras menores do que 9, por exemplo, tem nessa sequência, então se transforma numa coisa interessante. O que eu quero dizer com isso? Eu consigo calcular de forma rápida quantos elementos menores que 9 tem nessa sequência aqui de cima. Então aqui é a nossa sequência, essa, e aqui é os números naturais, né? Então como é que a gente faz? O que seria quantos elementos tem menores que 9? Teriam 9 elementos, então vamos chamar nosso f de n aqui. F de n vai dizer quantos elementos na nossa sequência original é menor que n. Vai ser n menos os divisores de n não, porque que é n, né? Vai ficar estranho. Vou botar aqui x. Só para não confundir com esse n aqui, viu? Então, f de x. Então, ele vai dizer quantos elementos menores que x tem. Então, a priori, se a gente olhar aqui para o 9, a gente tem 9 elementos, ou seja, x elementos, menos a quantidade de divisores até 9. Como é que eu conto a quantidade de divisores de n até 9, por exemplo? Então, seria x dividido por n. O piso disso, né? O piso é a gente pegar o valor inteiro, né? Então, por exemplo, se a gente aplicar f de 9, o que é que a gente tem? A gente tem 9 aqui, menos, no caso do n igual a 3 aqui, a gente vai ter 9 dividido por 3, que é 3. Ou seja, 6. Então, o que é que ele está dizendo aqui para a gente, né? Com a informação que ela traz? Que os elementos, a quantidade de elementos que é menor do que 9 é 6.
E é justamente correta essa informação, né? A gente tem 6 elementos que são menores que 9. Por exemplo, se a gente pegar o 12, por exemplo. Então, f de 12, já colocar essa fórmula que a gente teria 12 menos... aqui não era para ser 12, não era para ser... Ah, tá certo. 12 dividido por 3, que dá 4, né? Então, a gente teria 8 elementos menores que 12. Então, a gente vai conferir se é isso mesmo. Então, a gente vai ter realmente 8 elementos menores que 12. Então, a gente descobriu uma função que, dado o valor, ele vai responder quantos elementos menores do que aquele valor existe na sequência. Ok? Essa função vai dizer isso para a gente. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa função, f de x, e vai comparar com k. Maior ou igual que k. Por quê? Isso é interessante. Se a gente olhar os valores de novo, então vou colocar aqui. Vamos supor que a gente está em busca do cara que está na posição 18, na posição 8 da sequência, ok? Só lembrando, essa sequência aqui, ela não é a sequência dos valores não divisíveis por n, né? Então, vamos supor k igual a 8, né? E n igual a 3. Então, o que é que vai acontecer? A resposta, se a gente voltar aqui, né? Qual é o cara que está na posição 8 aqui? Seria o 11, né? Então, o 11 seria a resposta. Então, a nossa resposta aqui seria o 11. Então, o que é que vai acontecer? Se a gente perguntar para qualquer cara maior do que 11, quantos caras menores que ele tem na sequência, essa resposta vai dar maior que 8. Então, se eu perguntar para 12 quantos caras menores que 12 tem, ele vai dizer que é maior ou igual que 8. Se eu perguntar para o 13, ele vai dizer que é maior ou igual que 8. Se eu perguntar para o 14, ele vai dizer que é maior ou igual que 8. Então, se eu considerar essa função aqui como a função de perguntar, então, para qualquer valor maior que a resposta, qualquer valor que eu colocar em x aqui, que é maior do que a resposta que eu esperava, então ela vai responder sim. Ou seja, esse cara aqui vai ser sim, esse cara vai ser sim, esse aqui vai ser sim, e todo mundo aqui para frente vai ser sim. Da resposta para trás, todo mundo vai ser não. Então aqui entra aquela parte da busca binária, né? Eu chuto um cara, se o cara for não, então eu sei que essa resposta aqui vai estar na outra parte do intervalo. Eu chuto o cara do meio de novo e verifico se for sim, eu vou para a esquerda, se for não, eu vou para a direita. Deu para entender essa ideia? Deu. Alguém está com alguma dúvida? Posso explicar alguma parte de novo. Então, só para o desencargo de consciência, se alguém não tiver entendido dessa forma, a gente pode ver de outra forma também. A gente está testando valores para o x. E uma hora, a gente vai encontrar o menor x possível, que vai ser justamente o nosso késimo cara. Então, pode existir duas possibilidades. Ou eu testei um cara que é menor do que o que eu queria,
Então, nesse caso aqui, eu vou ter que ir para a direita. Ou eu testei no X um cara maior do que eu deveria testar. Então, eu tenho que ir da direita para a esquerda. Então, ou seja, né, a gente tem um intervalo aqui que a gente está fazendo a busca. Eu estou verificando o meio aqui. Se esse cara aqui, ele superou as minhas expectativas, ou seja, ele é muito maior do que minha resposta, ou maior do que minha resposta, então qualquer cara que eu testar aqui, daqui para frente, também vai ser maior do que minha resposta. Então não tem por que eu testar esses valores aqui. Então eu posso simplesmente descartar eles. Então eu posso olhar só para esse intervalo agora. Então eu testo de novo aqui o meio. Aí vamos supor que agora eu testei um valor que é menor do que o que eu esperava. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente descartar todo mundo daqui para a esquerda. Porque se esse cara aqui ele é menor do que eu esperava, então qualquer cara aqui para a esquerda também vai ser menor. Então só preciso olhar nesse intervalo para isso. Então é basicamente isso que a gente vai fazer lá no código. A gente tem uma função f de x, que é dada por essa forma, que ela vai nos dizer quantos caras menores do que x tem na sequência. Então, com ela, eu consigo saber se o que eu estou testando é superior ao que eu queria ou inferior ao que eu queria. Então, com isso, eu consigo ajustar meus intervalos. Então, agora a gente vai ver como é que a gente implementa isso. Né? Vou aumentar aqui a fonte. Qual que é a fonte, sim? Sim. Bom, então a gente tem T casos de teste, quando eu mostrar lá, né? Então, vou ler aqui os T casos de teste. Para cada caso de teste, a gente vai ler duas informações, do M e o K. Então, agora a gente vai ter que definir o nosso limite. Então, qual é o menor valor possível que a gente pode acontecer de resposta? Então, o menor valor possível é 1, né? Ok. Agora a gente vai definir qual é o maior valor possível de resposta. Aí vamos voltar lá para as constantes da questão. Ó, 10 a nona. E o K é 10 a nona. Então, deixa eu ver qual pode ser o maior valor possível. Então, se eu quero o 10 elevado a 9, então eu vou ter que pegar duas vezes o 10 elevado a 9. Então, na prática aqui, o cara ele vai ser, no pior caso, duas vezes o K. Minha resposta. E o késimo a gente vai começar ele com menos 1, por exemplo. Então, foi aquela função de busca binária que a gente fez, né? Enquanto o intervalo for válido, então, o low for menor que o high, a gente vai buscar aqui. Então, no final desse while aqui, que a gente ainda vai fazer o código, a gente vai salvar a resposta nesse end aqui. Então, a gente pode simplesmente printar ele. A gente printou. Então, primeiro a gente precisa fazer nossa função que vai calcular alguma coisa. Então, nosso f aqui. Então, o f dado x, o que ele faz? X ou n, a gente precisa, né? Ele vai retornar x menos x dividido por n. Okay? Então, na busca binária, sempre é interessante a gente testar o valor do meio. Então, a gente vai testar o low. Meio vai ser o low mais o high dividido por 2. Só que entra uma coisa interessante. Aqui é 10 elevado a
2 vezes 10 elevado a 9. Se eu somar dois elementos 2 vezes elevado a 9, a gente vai dar overflow aqui. Então é interessante que a gente trabalhe com long long aqui. Eu vou dar um type def. LL. E aqui vou trabalhar com long long. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai testar o valor do f, a mid, né? Então, aqui é interessante que também seja LL. O retorno também. Ok? Então, a gente vai testar aqui o valor da função. Essa função vai retornar quantos caras menores do que esse mid aqui tem na sequência. Então, vamos lá. Se for maior ou igual a n, a k, né? Se a quantidade de caras for maior ou igual a k, então o que é que aconteceu? A gente está naquele caso que tem o sim, né? Então o cara é maior. Então sim. Então esse mid aqui, ele é uma possível resposta. Por quê? Porque ele é um sim. Então nossa resposta, por enquanto, vai ser o mid. Então quando o intervalo começar a ficar mais fechado, então o mid vai ser, a Wentz vai ficar com a resposta correta. Só que acontece, a gente está naquele caso que é assim. Não, 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 não. E sim, 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 sim. Né? Um monte de sim aqui. Aí cheguei no caso que eu estou apontando para esse cara aqui. Deu sim. Então o que é que eu posso fazer? Eu estou aqui com um low aqui. A variável low aqui. Eu estou com a variável high aqui. Vou botar só ele. E eu estou testando esse cara aqui, o Meet, né? Então é, Meet. Então o que aconteceu? Deu sim. Esse cara aqui tem a quantidade de elementos menores que eles é maior que K. Então o que é que eu sei? Que eu não preciso olhar ninguém daqui para frente. Daqui para frente, né? Daqui para frente. Ou seja, eu posso simplesmente botar o meu H para ser o M-1. Então, meu high vai ser igual a mid menos 1. Porque eu sei que esse cara é assim, todo mundo daqui para frente é assim, então só preciso testar do mid menos 1 para trás. Ok? Então agora a gente vai para o else. Então, caso que isso não é verdade. Então, vamos supor que a gente esteja nesse caso aqui. Então, não. Se a gente está testando no meio, mesmo está muito no meio, né? Vou botar mais no meio aqui. Está testando esse cara aqui. Deu não. Então, o que significa? Que todo mundo aqui para trás também vai dar não. Então, é interessante que eu atualize o meu L para ser aqui agora. Ou seja, no M mais 1. Então, eu tiro o cara daqui, porque não vale mais a pena verificar esse intervalo. E verifico daqui para frente só. Então, aqui no caso, eu vou atualizar o low para ser mid mais 1. Bom, então, teoricamente é isso. Vamos só testar. Deixa eu aumentar aqui, tá? Não. Deixa eu aumentar aqui a fonte também. Bom, então a gente tem aqui, né? 10, tá certo? 11 também. Esse aqui bateu, bateu e bateu. Então, teoricamente bateu. Então, a gente pode enviar aqui para testar. Pronto, então passou. Depende da ideia, pessoal.
Alguém não entendeu? Quer tirar a dúvida agora? Que a gente vai ver outro problema. Pra frente. Vocês entenderam também por que o ends fica com a resposta certa nesse caso? Ele só dá certo porque ele entra nesse momento, né? Que ele é igual a K, aí atualiza aí onde é que tu tá aplicando. É porque, por exemplo, a gente tem que ter cuidado um pouquinho com esse ends aqui. Porque geralmente ele fica onde tem um igual, né? Então, ou ele fica no menor igual, ou ele fica no maior igual. Então, você tem que ter um pouquinho de cuidado do onde ele vai ficar. Então, por exemplo, se a gente tivesse feito ao contrário, né? Tivesse feito aqui menor, então antes tinha que ficar aqui. Então, a gente trocaria isso aqui. Então, qual foi a troca que eu fiz aqui? Eu estou testando. Se o cara é menor, ou seja, se ele é não, então esse não aqui ele não é uma possível resposta. Esse mid aqui ele não pode ser uma possível resposta para a gente. Então, não posso atualizar o ans para mid. Mas eu preciso atualizar o low. Por quê? Porque eu sei que todo mundo do mid para trás não é uma possível resposta. Então, eu posso só aumentar o low para mid mais um. Agora, o caso contrário disso é o quê? Maior ou igual. Então, maior ou igual significa que ele é sim. Então, sim, ele quer dizer que o ans pode ser essa resposta aqui. Então, como o intervalo vai diminuindo com o tempo, então uma hora ele vai chegar no intervalo de tamanho 1. O intervalo de tamanho 1 vai ser a resposta. Então, o ans vai receber o mid nessa hora. Ok? Ok. Então, tem que ter esse cuidado aqui. Existe a forma de implementar busca binária recursiva, que é mais intuitiva. Então, se vocês quiserem testar dessa forma, também é válido. Só que eu já estou tão acostumado a escrever assim que já está mais natural já para mim. Assim. Mas você pode fazer essa busca binária de forma recursiva, né? Então, a condição de parada aí é quando o low for maior do que o high? Isso. Ah, tá certo. Aí por que isso não dá loop infinito, né? Porque a gente sempre atualiza para o mid mais um ou para o mid menos um, né? Então eu sempre decremento um, no pior caso. Então uma hora ou outra esse while vai parar de rodar. Só como eu estou dividindo o intervalo sempre na metade, então em log n eu quebro esse laço aqui. Então a complexidade desse código aqui ficou log n. Só eu que não estou conseguindo ver a tela do Paulo. Acho que é. Tu, tu, Sair clicou aqui, no, né? tu clicou no meu usuário que está apresentando? Ah, não, é porque tá grandão aqui. Pronto, diminui aqui. Agora deu certo. Que tava com um zoom enorme. Valeu. Ah, sim. Mas foi só o final, foi desde o começo, tá? Tá sem ver a Não, tela. não, foi só agora, no final mesmo. Ah, sim, certo. Então, posso prosseguir ou tem mais alguma dúvida? Só para ter certeza. Então, ninguém falou, então tudo bem. Então, às vezes, o problema é mais fácil do que usar busca binária, só que se você fizer com busca binária, que é esse caso aqui, você poupa tempo de pensar em uma forma mais fácil de fazer. Foi o que aconteceu comigo nesse contexto aqui. Tinha uma solução que era só uma fórmula fechada, você encontrava. Só que eu ia perder tempo pensando em como chegar nessa fórmula fechada. Então, o que foi que eu fiz foi só pensar na função de teste, que foi esse f aqui, que é uma função simples, e depois aplicar a busca binária. Então, eu consegui encontrar mais rápido do que pensando numa fórmula fechada. A outra questão que a gente vai ver é essa questão aqui do hack IFER. Year, sei lá, não sei pronunciar isso aqui não.
Opa, fechou. O esforço já foi. Então, vamos lá. O que é que essa questão quer, né? A questão, basicamente, ela dá pra gente um polinômio, ou seja, uma função de segundo grau. E o seguinte, ela vai dar as constantes A, B e C da função de segundo grau e vai dar um K. Então, o que é que ela quer no final das contas? Ela quer o menor x positivo, tal que, quando você substituir os valores, a imagem da função vai dar maior que K. Então, umas características importantes. Os valores dos coeficientes da função são sempre maiores que 1, então isso vai nos ajudar na parte da questão. E o K vai até 10 a décima. Ou seja, a gente vai precisar usar um long int aí para poder suportar esse valor. Ok? Então, essa é a informação. Então, como é que a gente resolve isso aqui com busca binária, né? Vamos lá. Então, só para a gente entender o problema. Então, o problema é... A gente vai ter uma função de segundo grau. Deixa eu desenhar aqui. Então, existe uma versão mais complicada dela que seria assim. Dada uma função qualquer de segundo grau, você tem um valor K que você está querendo encontrar. E você quer encontrar o menor x. Então, aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Tal que, se você escolher ele, né? Então, nesse caso aqui, vamos supor, o x seria esse cara aqui. Então, vamos supor que fosse 2, né? Então, o K está aqui. Então, o valor do x, o menor valor de x, tal que, se você substituir na função, vai dar maior que K, é esse aqui. Então, vamos supor que fosse 2, então a resposta seria 2. 2 não, esse aqui seria o maior valor de x, né? Esse exemplo aqui não dá certo, não tem que ser outra função. Tá? Você poderia pegar menos infinito que seria a resposta válida. Vamos lá. O que foi que eu tinha comentado lá que era interessante? A função f de x é igual, né? Lá, ax ao quadrado mais bx mais c, né? O que acontece? Todos os coeficientes são maiores que zero. Então, se eu calcular o x do vértice, ou seja, o ponto de mínimo ou de máximo da função, ele vai dar negativo, né? Se eu não me engano, o x do vértice é menos b sobre 2a. Alguém pode confirmar? É isso mesmo. Pronto, então, como todos os valores são positivos, né? Então, o x do vértice vai dar negativo. Outra característica é que o a, ele é positivo. Ou seja, a concavidade vai ser voltada para cima, né? Então, a gente vai ter uma função que vai ser mais ou menos nesse estilo aqui. Não vai ser exatamente assim, né? Mas a ideia é essa aqui. O x do vértice ele vai ser negativo. Então, a gente vai ter uma função que ela só cresce para valores positivos de x. Então, não tem o perigo de acontecer o que eu estava comentando lá, que era isso aqui. Quando aumenta o x, ela diminui e depois volta a crescer novamente. Isso não acontece, por causa das características da entrada. Ok? É porque a gente pode aplicar a busca binária aqui. Porque a gente pode ver isso aqui como sendo aquela ideia lá que eu tinha comentado. Não, 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 e depois sim, sim, sim. Se eu testar qualquer valor daqui para trás, né? Ou seja, qualquer valor de 0 até aqui, eu vou chegar em não. Esse valor aqui não é suficiente para ultrapassar K.
Se eu testar valores daqui até infinito, eu vou chegar que esse valor é maior que k. Então, o que é que eu preciso basicamente? Eu preciso encontrar uma função que, dado x, vai calcular o valor da imagem da função, que é basicamente a própria função, né? Então, o nosso f ele já está dado na questão. Então, basicamente, eu preciso testar se o valor que eu estou testando atualmente, né, ele foi exagerado demais ou foi menor do que o que eu precisava, né? Então, a gente vai ter basicamente aquele mesmo problema, né? Vou testar aqui, eu tenho aqui o low, o high e o mid, o meio. Aí eu vou testar lá, f de mid. Aí vou verificar. Isso é maior ou igual que k? Ou seja, o valor de m que eu estou testando agora, de mid, é maior ou igual que k? A gente vai verificar. Se sim, então qualquer valor superior a m também vai dar sim. Então não tem por que eu testar esses caras aqui mais. Então eu vou olhar agora só para essa parte aqui do intervalo. Então se esse caso acontecer, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que o high vai vir aqui para mid menos 1. Então, se acontecer o caso do f mid for maior do que k, então eu vou fazer o h ser igual a m menos 1. Se não, eu vou fazer o L ser igual a M mais 1. Por quê, né? É só pra gente... Então, supor que a gente está testando no meio agora. Só que, quando a gente fez o F de mid, ele ficou menor que K. Ou seja, se eu testar qualquer valor menor para K, a gente vai ter que esse valor vai ser menor que K também. Se esse cara aqui, quando eu testei, foi menor que K, então qualquer valor daqui para trás também vai ser menor que K. Então, eu só preciso olhar os intervalos daqui até aqui. Ou seja, o meu low, ao invés de ser esse aqui, ele passa a ser esse aqui. Ou seja, o m mais 1. Então, ao invés de eu me preocupar em encontrar o mínimo valor de x que satisfaçam, então, qual era o problema original, né? O problema original era esse aqui. Encontrar o menor valor de x positivo, tal que essa função aqui fosse verdadeira. Ou seja, então, foi o que a gente fez. A gente transformou um problema que era encontrar o menor valor de x e transformou num problema de sim ou não. Então, essa é a ideia da busca binária na resposta, que é essa que a gente está fazendo. Se o que a gente está testando for sim, né? Então, a gente vai para um lado. Se for não, a gente vai para o outro lado. Então, é basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Não? Bom, Não deu para escutar o que foi que falou? não, tive dúvida não. Assim, valeu. Então, ninguém se pronunciou. Então, vamos lá para implementar isso, né? Então, novamente, o que a gente vai ter? Ter que criar aquela nossa função f, né? Então, dado o valor de x, ela vai calcular para a gente o quê? A vezes x ao quadrado mais
B vezes X mais C. Então, a gente precisa dessas variáveis, né? Então, eu vou criar aqui global para não precisar ficar passando. Então, na questão a gente tem tem casos de teste, né? Então, tem aqui. Cada caso de teste a gente vai ler o A, B e o C. Então, só por colocar tudo LL aqui. Então, dá o def. Ok? E a gente precisa também ler o K, né? Então, lembrando que o K vai até 10 a décima, então tem que ser LL também. A gente vai fazer aquela nossa busca binária lá. Low. Qual o menor valor possível de x? A gente vai lá na descrição da questão. O x é um inteiro não negativo. Então, ele pode ser 0, né? Então, encontre o menor. Encontre pelo menos um valor que é pelo menos no negativo. E que essa resposta aqui dê k, né? Ele pode começar em 0. Então, a primeira possível resposta é 0. Qual é a máxima resposta possível para x? Então, vamos supor que os coeficientes no pior caso, né? Seria todo mundo 1. Então, seria o que a função cresceria mais lentamente, né? Todo mundo igual a 1. Então, se o k é até 10 a décima, então se eu botar um cara 10 a quinta aqui no x, ó, quando eu levar 10 a quinta ao quadrado, então vai ficar 10 a décima. Então, um x com 10 a décima, 10 a quinta, ele chegaria a 10 a décima em qualquer caso. Então, o maior valor que eu posso colocar aqui, que eu preciso colocar, é 10 a quinta. Eu posso colocar um valor maior? Pode. Só que você tem que colocar e tem que saber o que você está fazendo. Porque se você colocar um valor muito grande aqui, na hora de você calcular a função aqui, você pode pegar um overflow. Então, você tem que ver se os limites que você está colocando não pode causar um problema em alguma parte do código. Então, estou colocando o suficiente, porque se eu exagerar muito aqui, na hora de calcular o f aqui, eu posso dar overflow. Porque eu estou multiplicando x vezes x, então dá 10 a décima aqui, então não tem problema. Vezes 10 a quinta, então dá 10 a 15. Então, 10 a 15 ainda cabe no long e long. Então, é sempre importante você saber o que você está fazendo. Você saber os limites que você está trabalhando. Então, você está trabalhando com long long, então você tem que saber até quanto ele suporta. Então, você tem que ter cuidado com essas coisas aqui. Nossa resposta, no pior caso, vou botar -1, porque -1 vai dizer pra gente se a gente não encontrou ninguém. Mas sempre a gente vai encontrar. Nesse caso aqui não tem problema deixar -1. Então, novamente, quando a gente fizer o nosso while, então, menor aqui do que raio, a gente vai fazer o código aqui dentro. Quando terminar esse código aqui, a gente tem a resposta que já está nessa variável aqui, né? Agora a gente só precisa fazer a parte central da busca binária. Então, novamente, a gente calcula o meio. A gente vai testar o nosso f. F limite. F que a gente vai testar. Se esse valor aqui for maior ou igual que k, que é o que a gente está buscando, então, novamente, vamos escrever aquele... Só que não deu para vocês também. A gente tem esse caso aqui. Então, vamos lá. Esse aqui é nosso low. Nosso meio está aqui. E aqui é nosso high. É sempre bom a gente escrever assim para a gente ter noção. Porque a gente está sabendo que o nosso caso é não, não, não e depois sim. Justamente porque a gente viu lá na função, né? Que os casos menores são não e os casos maiores são sim.
Então, vamos lá. Então, o nosso meio é esse cara aqui. Deu sim, que é esse cara aqui. A nossa função aqui deu sim. O que a gente testou é maior ou igual do que o que a gente queria. Então, ou seja, qualquer cara maior do que esse mid aqui, ele não precisa ser testado porque ele é um valor grande. Então, não preciso mais. Então, só preciso testar do mid menos 1 para trás. Então, o que isso faz para a gente pode puxar esse high aqui para o mid menos 1. Então, o high a mid menos 1. Só que como deu sim, esse cara aqui é uma possível resposta. Então é interessante que eu coloque isso igual a mid. Agora vamos para o caso do deu não. Então a gente chegou no caso que deu não. Então todo mundo aqui para trás não precisa mais ser testado, porque também vai dar não. Então só precisa olhar do mid mais 1 para frente. Então eu pego esse L aqui e coloco ele aqui. Né? Então, low recebe mid mais 1. Deu pra entender essa parte, pessoal? Deu sim. Deu sim, deu sim. Bom, então basicamente o que é que a gente está vendo? Para a gente resolver problemas com busca binária, né, na resposta, a gente só precisa saber dizer sim ou não. Então isso que é interessante. Você pega um problema que é minimizar alguma coisa, maximizar alguma coisa, e transforma ele em uma questão de dizer sim ou não e saber para onde vai na função. Né? Então vamos testar aqui sim. Ok. A resposta é para dar 1,07. Então foi o que apareceu aqui. 1,07. Ok? Então vamos enviar esse código para ver. Compilar e enviar aqui. Então passou em todos os casos de teste. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo. Então agora a gente vai para uma questão um pouquinho mais complicada, que caiu na maratona do ano passado, na primeira fase, né? Então vamos lá. Ela também. Eu não cheguei a procurar se outra forma de resolver ela, mas a minha equipe no dia fez com busca binária na resposta. Então, vamos lá. Então eu vou ler aqui a questão para a gente. Primeiro é importante que a gente entenda a questão e depois a gente vai tentar ver como é que a gente resolve isso com busca binária na resposta. Então, a Maratona Brasileira de Comedores de Pipoca é uma competição que vamos lá, botando aqui. Me perdi agora. É uma competição. Então, vou começar do início aqui. A Maratona Brasileira de Comedores de Pipoca é uma competição que ocorre anualmente com o intuito de descobrir qual é a equipe mais organizada, mais preparada e bem treinada na arte de comer pipoca, né? Então, ela é organizada pela SBCP, Sociedade Brasileira de Comedores de Pipoca, que periodicamente se reúne para discutir regras e formato da competição. Então, a galera gosta muito de fazer analogia ao nome SPC, né? Tanto na UB como na maratona, eles colocam muita coisa. Então, por enquanto, é só o texto enrolando, não diz o que a questão quer, né? Então, agora ele vai começar a descrever a questão. Então, a competição ela consiste de N sacos de pipocas colocados lado a lado, onde cada saco possui uma quantidade arbitrária, desculpa, não sei falar esse nome aqui, de pipoca. Aí, para proporcionar uma maior diversão, a competição ocorre em equipes.
cada uma composta por 100 competidores. Como a maratona brasileira de comedores de pipoca é um evento sério que preza, além de tudo, pela saúde dos competidores, a comissão ética impôs que cada competidor pode comer no máximo 7 pipocas por segundo, a fim de evitar uma possível mal-estar. Então, só recapitulando, a gente vai ter uma mesa com N sacos de pipocas, cada saco de pipoca vai ter uma quantidade de pipocas, né? Cada equipe vai ter 100 competidores e cada competidor só pode comer 3 pipocas por segundo, ok? Então, essas são as primeiras regras do início. Então, SBCP é em sua última reunião definiu 2 regras para a edição de 2019, né? Cada competidor deverá comer uma sequência contígua de sacos de pipoca. É perfeitamente válido que um competidor não coma nenhuma pipoca. Então, a primeira regra é que o competidor só pode comer uma sequência contígua. Então, se você não sabe o que é contígua, ainda é quando você só pode pegar uma sequência que são adjacentes, né? E todas as pipocas em um mesmo saco só podem ser comidas pelo mesmo competidor. Então, por exemplo, eu não posso comer metade e o cara da minha equipe comer a outra metade, né? Então, se eu pego um saco de pipoca para comer, eu tenho que comer ele todo. Então, o que é a questão quer, no final das contas? Então, ele deu um texto enrolando tudo, um monte de regra, mas no final das contas, ele quer saber o objetivo. Vamos lá, o objetivo da competição é comer todas as pipocas no menor tempo possível. Então, dado que os 100 competidores podem comer em paralelo, eles respeitarão todas as regras impostas pela SBC. Então, a gente tem aqui, né, a entrada. A entrada a gente começa com N, que é a quantidade de pacote de pipoca. O C, que é a quantidade de pessoas na mesma equipe. O T, que é a quantidade de segundos a quantidade de pipocas que uma pessoa pode comer em um segundo, né? E a segunda linha contém N inteiros, que é a quantidade de pipocas em cada saco, né? Então, vamos lá. Entender a distância aqui, né? Então, aqui eu tenho dizendo que eu tenho 5 sacos de pipocas. Eu tenho 3 competidores na equipe. E cada competidor pode comer 4 pipocas por segundo. Então, no primeiro saco eu tenho 5 pipocas. No segundo saco eu tenho 8. No terceiro saco eu tenho 3. No quarto saco 10. E no quinto saco de pipoca eu tenho 7. Então, a gente quer encontrar o menor tempo que uma equipe consegue comer todas as pipocas. Então, encontrar o mínimo aí, eu não sei nem fazer, na verdade, direto, né? Encontrar o mínimo aí, sem aplicar a busca binária na resposta. Então, é uma coisa bem complicada. Só que a gente vai transformar o problema em um problema de sim ou não. Então, basicamente, a gente vai precisar encontrar a função de teste. Ok? Alguém não entendeu o que a questão quer? Ou não entendeu a questão? Você pode repetir? Posso. Então, deixa eu repetir aqui usando um quadro, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui uma mesa, certo? No primeiro saco de pipoca, por exemplo, eu tenho 3. No segundo, eu tenho 2. Tenho 1. Aqui eu tenho 7. Aqui eu tenho 8. 10. 2. 1. E deixa eu botar aqui 9. Então, aqui é o saco de pipoca e em cada saco de pipoca tem a quantidade de
de pipocas nele, né? Então vamos supor que tenha 3 caras na equipe. Aí o primeiro cara, ele é amarelo, o segundo cara, ele é verde, o terceiro cara é azul, só para a gente definir aqui. Então, como a regra diz lá, o cara tem que comer uma quantidade, como é que ele chama lá? Contígua, né? Então, por exemplo, o primeiro cara vai comer essas pipocas aqui, vamos supor. Então, o primeiro cara da equipe, então, o primeiro membro, C1, ele comeu as 4 primeiras pipocas. Então, quanto tempo ele levou aqui para comer essas pipocas? Vamos supor que uma pessoa só pode comer 5 pipocas por segundo, né? Então, aqui a gente tem 10, 13 pipocas, né? Então, aqui no mínimo, ele levou 3 segundos para comer. Se a gente considerar inteiro, né? Aí vamos supor que o segundo cara da equipe comeu esses 2 saquinhos de pipoca aqui. Então, tem um 18 aqui, então ele levou 4 segundos para comer essas pipocas aqui. Então, 3 segundos, 4 segundos. Então, o segundo cara começa as pipocas aqui. O jogador 2. E o jogador 3, da mesma equipe, começa as pipocas aqui. Então, quanto tempo ele levou aqui para comer essas pipocas? Levou 3 segundos. Então, como eles estavam comendo em paralelos, né? Então, no total, eles levaram 4 segundos para comer essas pipocas, se eles tiverem comido dessa forma aqui, dessa divisão aqui. Deu para entender o problema? Deu sim, Paulo. Obrigado. Então, qual é a dificuldade desse problema? Que a gente não sabe a forma correta de dividir as pipocas, né? Então, por exemplo, eu não sei se eu colocar esse cara aqui como sendo para pegar os 4 primeiros, o segundo para pegar os outros 2 e o terceiro para pegar o restante, se essa forma de dividir é a forma correta, eu não sei dizer. De uma forma simples. Eu teria que brutar todas as possibilidades. Isso dá uma complexidade muito ruim. Então, essa forma que a gente fez aqui, só para exemplificar, ela é complexa de analisar. Só que a gente pode fazer o contrário. A gente pode dizer o seguinte: ó, cara, você tem X segundos para comer pipoca. Então, eu vou dizer assim, ó. O primeiro jogador, ele tem X segundos. O segundo tem X segundos para comer. O terceiro, X segundos. Então, de forma gulosa, que vai dar a melhor resposta, simplesmente o jogador vai comer o tanto que ele conseguir. Então, o tanto de pipoca que ele conseguir comer, ele come. Isso vai ajudar a equipe dele. Então, se ele comer o máximo possível, ele vai ajudar a equipe dele a comer todas as pipocas. Então, o que é que eu quero dizer com isso, né? Se eu tenho aqui um range de busca, novamente a gente tem que olhar para isso. Se eu disser que cada jogador vai comer X pipocas, existem 2 possíveis respostas, né? Sim ou não. Se X segundos para cada jogador for suficiente para comer todas as pipocas, então eu posso tentar diminuir esses X segundos, porque se eu aumentar, todo mundo também vai conseguir comer, e analisar só um intervalo menor. Se for não, isso quer dizer o quê? Que essa quantidade de tempo que eu dei para cada jogador não foi suficiente para comer todas as pipocas. Então eu tenho que olhar o outro parte do intervalo. Então o que é que a gente precisa verificar? Se o tempo que eu dei para cada membro da equipe comer a pipoca foi suficiente para comer todas as pipocas. Deu para entender essa transformação do problema? Deu sim.
Paulo, Olha, mas a ideia da questão não é retornar o tempo máximo, que eles gastaram comendo as pipocas? É essa a ideia? isso, ele quer saber qual foi o tempo que a equipe levou para comer todas as pipocas. Então, se eles estão comendo em paralelo, então é o cara que demorou mais, né? Uhum. Só que o que é que a gente está fazendo? A gente está dizendo assim, ó, o maior cara vai demorar X segundo. Então eu posso demorar X segundo também, porque não tem problema. Então a busca vai ser dizer assim, ó, cara, tu tem X segundos para comer. Então tu pode comer à vontade enquanto tu tem X segundos. Então, vamos exemplificar com esse caso aqui, né? Vamos lá. Então, aqui tem 3, 5. Mas vamos supor que ele demora 5 segundos para comer. Ele consegue comer uma pipoca, né? Uma pipoca não, 5 pipocas a cada 1 segundo, né? Que é o T, se eu não me engano. Então T igual a 5. Ou seja, ele consegue comer 5 pipocas em 1 segundo. Então vamos supor que eu chutei, disse assim, ó, cara, cada membro da equipe pode comer por 3 segundos. Então eu vou ter 3, vamos supor que isso é igual a 3, né? Tá só fazendo alguns casos de teste para a gente entender melhor aqui. Significa que isso é igual a 3, que tem 3 competidores. Então a gente vai começar pelo primeiro competidor, que é o amarelo. Então, o que foi permitido para o primeiro jogador, né? O primeiro jogador começa aqui, nessa pipoca. Ele tem 3 segundos, ou seja, se em 1 segundo ele consegue comer 5 pipocas, então em 3 segundos ele consegue comer 15 pipocas. Certo? Então ele consegue comer essa pipoca aqui. Ele consegue comer essa pipoca porque deu 8. Só que se ele tentar comer essa pipoca, vai dar 16. E ele só tem 15 ele só pode comer 15 pipocas. Então ele não consegue comer. Então o jogador 1, ele só conseguiu comer essas 2 pipocas aqui. Agora a gente vai para o jogador 2. O jogador 2 também tem direito de comer 15 pipocas. Então, chegou aqui, o jogador 2 não pode tentar comer essa pipoca de 10 porque ele ia começar e não ia poder terminar. E a regra diz que não pode dois membros de equipe, dois membros diferentes da equipe comer o mesmo saco de pipoca. Então, ele só pode comer esses 2 aqui. E o terceiro cara, ele só vai conseguir comer essa pipoca aqui. Porque se ele tentar comer essa, vai dar 19, que é maior que 15. Então, o que foi que aconteceu? Quando eu disse que um membro da equipe só pode comer por 3 segundos, que é equivalente a comer 15 pipocas, né? Então, a equipe só conseguiu comer esses 5 sacos aqui. E o tempo acabou para eles. Então, o que significa? Que o valor X igual a 3 foi insuficiente para a equipe conseguir comer todas as pipocas. Então, isso significa que eu preciso testar um valor maior. Então, vamos supor que... Não, fui muito pessimista aqui. Então, vamos... Então, vamos lá. A gente estava buscando aqui do 1... Vamos supor do 1 até o 10. Aí foi o que a gente fez. Aleatoriamente testou o 3. O que foi que a gente percebeu? Que o 3 não era suficiente. Então, eu não preciso testar para o 1, não preciso testar para o 2, e nem preciso testar para o 3. Então, eu só preciso agora testar do 4 até o 10. Aí vamos fazer a busca binária certinha, vamos testar o 7, né?
Então vamos falar agora. Não, agora cada membro da equipe tem direito a comer por 7 segundos. O que isso implica? Se eu estou comendo por 7 segundos, então eu posso comer 35 pipocas. Né? Porque a cada segundo eu consigo comer 5 pipocas, então multiplica aqui, né? Então, o que é que a gente pode fazer agora, né? O jogador 1, ele pode comer 35 pipocas, então ele pode vir aqui, ó. Isso aqui dá 8, 16, 18, 28, 28 mais 9, 37, né? Então não dá. Então, o jogador 1 da equipe, né? O membro 1 da equipe, ele conseguiu comer esse tanto de pipoca aqui. Certo? Então ele já ajudou a equipe bastante, já comeu um monte de pipoca. Agora o jogador 2 vai comer essas pipocas aqui. E o jogador 3, esse tempo foi tão folgado que o jogador 3 nem comeu nada. Então, ou seja, o valor 7, ele foi bom, porque deu para todo mundo comer. Deu para a equipe comer as pipocas tudo. Só que ele pode ser que ele seja muito exagerado. Então, agora eu posso... Então, a minha possível resposta é 7. Só que agora eu posso olhar o intervalo. Não preciso olhar maior que 7, porque eu sei que se 7 deu certo, então maior que 7 vai dar certo também. Agora eu só preciso olhar o intervalo do 4 ao 6. Aí eu testo aqui o 5. Aí vou fazendo isso até eu encontrar o menor valor que um membro da equipe precisa para poder comer todas as pipocas. Deu para entender? Pessoal? Assim, assim. Deu. Deu. Pronto. Então, basicamente, a gente precisa verificar isso. Uma função que, dada a quantidade de tempos, ela vai me retornar sim ou não. Então, ou seja, com esse tempo aqui, a equipe conseguiu comer todas as pipocas. Com esse tempo aqui, a equipe não conseguiu comer todas as pipocas. Então, é isso que a gente vai fazer no código agora. Então, vamos lá. A gente vai ter uma função, que agora vai ser só um booleano, f. Vai dizer o seguinte. Dado um tempo x qualquer, a gente vai retornar sim ou não. Então, vamos supor que a gente já codou isso aqui, que já deu bom aqui. Então, aqui o código que já está feito já. Então, dado que o código está feito, né, que é essa verificação, o que é que esse f vai fazer aqui? F de x é sim, é true, se o x é suficiente. E é false, caso contrário. Nada que essa função aqui, que a gente não viu como é que implementa, já está pronto, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a nossa busca binária, né? Então, quais são os valores que é dado para a gente, né? Então, vamos voltar aqui. É dado o N, a quantidade de competidores e a quantidade de pipocas que eu posso comer num determinado período de tempo, né? Então, N, C e P.
Depois é dado um vetor de pipocas. Então, pipocas tem tamanho é o máximo valor possível do vetor, né? E tem 10 a 30 elementos. Então, eu só coloquei as variáveis que a gente vai utilizar aqui. Então, tem um N, C, P, depois tem um N saco de pipocas. Depois a gente vai fazer nossa busca binária, né? Então, qual é a menor quantidade de tempo possível? É 1 segundo, né? Não tem como eu comer todas as pipocas em 0 segundos. Então, o menor caso é 1. Qual é o maior caso, né? Então, vamos lá. Qual é o pior caso aqui pra gente? O pior caso seria que se eu só pudesse comer uma pipoca por vez. Ok? Então, se eu pudesse comer só uma pipoca por vez. Então, e se eu tivesse só uma pessoa na equipe? Então, se eu tivesse só uma pessoa na equipe e eu pudesse comer só uma pipoca por vez, seria um momento que eu ia demorar mais para conseguir solucionar o problema. Então, basicamente, eu demoraria a quantidade total de pipocas. Então, se eu tenho, em cada posição do vetor, eu tenho 10 a quarta pipocas, e eu tenho 10 a quinta elementos, então eu tenho no total 10 a quinta vezes 10 a quarta. Então, no pior caso, a quantidade de tempo que eu vou levar é 10 a nona. É 10 a quinta vezes 10 a quarta, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Minha resposta, por enquanto, é -1. Não tem nenhuma ainda. Então, aquela velha história lá que a gente já fez várias vezes, né? Vou fazer agora um pouquinho mais rápido. Vou tentar a resposta aqui. E calculo o meio, né? Eu verifico. F. Vai retornar um booleano. Lembrando, né? Foi suficiente? Então, vamos lá novamente, né? É o nosso negócio. Então, não foi suficiente, foi suficiente, foi suficiente. Sim, 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 sim. A gente está aqui, L. Mid. Então, eu estou fazendo sempre essa funçãozinha aqui, esse comentário, porque nem sempre começa com não. Existe casos que é sim, 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 e depois não, 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 não. Então, é interessante você escrever isso para você saber o que você vai fazer de acordo com o que der. Então, se for sim, eu sei que esse cara foi suficiente. Se esse cara foi suficiente, qualquer tempo superior a isso vai ser suficiente também. Então, eu só preciso testar do mid -1 para trás, né? Então, o nosso H, ele pode diminuir. Então, o H, o high, vai receber mid -1. Só que esse cara aqui é uma possível resposta. Então, antes, recebe mid. E a gente faz o contrário, né? Se aqui o high recebe mid -1, aqui o low recebe o mid +1. Então, pronto. Então, basicamente, a gente fez a ideia do problema aqui. Então, dado que esse F está feito corretamente, então a gente ia conseguir encontrar a resposta aqui. Ok? Só que ainda falta a gente implementar esse F aqui. Essa parte aqui. Não deu bom. Então, o que é que a gente tem, né? A gente tem 100 competidores. Ok? Então, a gente vai ter uma variável aqui. Vamos lá, começar. Uma variável i, que começa em 0, que vai dizer para a gente o seguinte: qual é a pipoca, o saco de pipoca que ainda não foi comido. Então, se no final aqui do código, né,
que tem um código processado. Se no final do código esse i aqui for igual a n, então é porque é assim. Então vamos lá, o que eu fiz aqui, né? Esse cara aqui vai nos representar pra gente o saco de pipoca que ainda não foi comido. Então, se todos os sacos de pipoca foram comidos, então esse valor aqui é maior que n. Lembrando que a quantidade de sacos de pipoca é igual a n. Então vamos lá, vamos pegar aqui só para a gente sincronizar. A gente tem essas pipocas aqui. Ok? Nosso i, vamos supor que ele esteja aqui. Então, o que significa? Que eu não comi ainda o saco de pipoca 2. Se o i estiver aqui, significa que eu não comi o saco de pipoca que está na posição 3. Se eu estiver com uma posição inválida, ou seja, no final do vetor, significa que eu já comi todas as pipocas. Então, se a equipe conseguiu comer todas as pipocas, significa que esse x aqui foi suficiente. Então, essa aqui a gente está retornando. Ok? Então, o que é que a gente vai fazer no código, né? Para cada competidor, deixa eu ter outra variável aqui. Então, cada competidor, né? Então, eu vou rodar isso aqui C vezes. Então, se a equipe tem três caras, eu vou fazer isso 3 vezes. Para cada cara, eu vou tentar comer o máximo possível. Ok? Quanto de pipoca esse membro aqui consegue comer, né? Então, a quantidade de pipoca que ele consegue é o x, que é a quantidade de segundos que ele pode comer, vezes, né? Botando um LL aqui, porque pode dar overflow. O tempo que ele leva para comer uma pipoca. Então, você pode usar um LL, ou você pode fazer LL assim. Isso aqui é mais intuitivo. Então, que é a quantidade de pipocas que o JS jogador pode comer. Então, o que é que eu faço? Um while. Enquanto o i for menor que n, ou seja, enquanto tem posições válidas, e a quantidade que eu posso comer é maior ou igual à quantidade de pipocas que tem no saco. O que é que eu faço aqui? A quantidade de pipocas que eu posso comer diminui. E eu vou para o próximo saco de pipocas. Deixa eu ver o que é que está reclamando. Compilação. Não foi definido o long. Bom, então basicamente isso. Então, só recapitulando o que foi feito aqui. Se a gente tem 3 caras na equipe, então a gente tem que executar essa parte aqui 3 vezes. Então, o que é que essa parte faz, né? Ele calcula a quantidade de pipocas que cada jogador pode comer, que é quantos, né? Quantas pipocas ele pode comer. A quantidade de tempos que ele pode passar comendo, que é x segundo, vezes o t. O t significa a quantidade de pipocas que ele pode comer por segundo. Então, essa multiplicação aqui vai dar a quantidade de pipocas que ele pode comer. Então, a gente faz um while aqui para ir comendo as pipocas, né? Então, se ainda tem pipoca para comer e a quantidade de pipocas que eu posso comer é maior ou igual à quantidade de pipocas que tem no saco, então eu como essa pipoca. Então, a quantidade de pipocas que eu posso comer diminui. E eu incremento a pipoca porque eu já comi essa pipoca. Então, eu vou olhar para a próxima.
Então, se depois disso tudo eu conseguir comer todas as pipocas, que é isso aqui, então eu retorno sim. Se não, é o caso que é menor que n aqui, eu retorno falso. Deu para entender? Eu sei. Então vamos testar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir formulando a pergunta aí, por enquanto. Então deu 4, que é o que a gente está esperando. Esse outro caso de teste aqui é para dar 6. 6. E esse outro caso de teste aqui é para dar 5. Deu 5. Então vou enviar lá para a gente ver se está correto. Pronto, então solução correta. Pessoal, alguma dúvida no código aqui? Principalmente nessa função aqui, que eu acho que é a parte mais confusa mesmo, de testar. Alguém? Alguma dúvida? Bom, pessoal, então... Oi? Por mim, não. Nenhuma Show. dúvida. Acho que Show. deu certo. Pronto, então, só para a gente fazer uma recapitulagem geral do que a gente viu, né? Então, o que é o legado da aula de hoje, né? A gente olhar alguns problemas. Então, basicamente, essa imagem aqui que eu quero que fique para vocês, né? Essa aqui. Então, basicamente, quando a gente encontra um problema que é encontrar o mínimo ou encontrar o máximo, a gente possa tentar ver se não é possível a gente transformar ele num problema de encontrar, de dizer sim ou não. Então, basicamente, para a gente saber se a gente pode dizer sim ou não, a gente precisa saber se o problema ele tem essa característica aqui. De ser não, 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 e depois passa a ser sim sempre. Ou se é sim, sim, e depois passa a ser não sempre. Isso aqui a gente chama de função, se eu não me engano, é monotônica. Que ou ela só cresce, ou ela só decresce. Então, ou ela só tem essa parte de crescer, ou ela só tem essa parte de decrescer. Então, quando o problema tem essa característica de só crescer ou de só decrescer, então a gente chama isso de monotônico. Então, a gente pode ver isso aqui como sendo o não como sendo 0 e 1 como sendo sim. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma função que ela é 0 e depois ela passa a ser 1. E ela nunca mais cai para não de novo. Então, ela é uma função crescente aqui. Então, é monotônica nesse sentido, ela só cresce. Não é nem que ela só cresce, ela não cai novamente, né? É igual aquela ideia de positivo e negativo, né? A gente pode falar que ela é não negativa, né? Ou seja, ela é não decrescente, essa aqui. Ou seja, ela ou se mantém igual ou só cresce, né? E essa aqui ela é não crescente, né? Ela ou se mantém igual ou em algum momento ela cai, né? Então, se a gente tem funções que têm esse comportamento, a gente pode aplicar a busca binária nela. Existe outro tipo de função que ela é como se fosse uma função de segundo grau, né? Algo assim, que eu esqueci o nome desse tipo de função. Ela pode ser assim, retas, não precisa ser curvada assim, né? Ou ela pode ser algo assim. Nesse tipo de função aqui, a gente não consegue aplicar a busca binária, porque quando a gente cai em determinada parte, a gente não tem certeza para onde ir. Aí, para esse tipo de problema aqui,
que as funções ela têm esse comportamento aqui, a gente aplica uma técnica chamada de busca ternária. Aí ela é um pouquinho mais... É parecida com busca binária, só que ela leva em consideração 2 pontos, né? Então, não é o foco aqui, é só para a gente deixar uma curiosidade para você se quiser pesquisar depois, com busca ternária, que a busca binária, o que é que a gente faz, né? Vou só gerar aqui mais um pouquinho de folha. Essa é a gambiarra que eu achei para deixar o fundo preto. Bom, então, qual a ideia da busca ternária? Não vou me estender nisso. Mas é basicamente a busca binária. Eu ia falar da busca binária antes, né? A busca binária ela se baseia no seguinte: quando você testa esse valor aqui, você sabe como ela é crescente, você sabe para onde vai, né? Se vai para a direita, que é esse caso aqui, ou se você vai para a esquerda. Só que na busca ternária, você não tem como saber, dado esse ponto aqui, para onde você vai, né? Então, na busca ternária, você, ao invés de escolher só um ponto, como a busca binária faz, na busca ternária você pode escolher 2 pontos. Então, dado 2 pontos, você consegue descartar ou essa parte aqui, ou essa parte aqui. Então, por exemplo, se você está querendo encontrar o mínimo, então, você está querendo encontrar o mínimo. Aí você testou esse cara e esse cara aqui. Então, o que é que você sabe? Que maior que esse cara aqui não vai ser, e nem maior que esse cara aqui também não vai ser. Então, a resposta vai estar entre esse cara aqui e esse aqui. Então, eu posso, por exemplo, descartar essa parte aqui. Então, a ideia é a gente ir descartando uma das partes de cima. Eu só não expliquei essa parte aqui hoje porque não cai na OBI, né? Busca ternária, até onde eu sei. Então, não é interessante a gente abordar agora. Mas quem tiver curiosidade sobre esse assunto, vocês podem dar uma pesquisada. Quem quiser um link específico, eu posso enviar também, que explica esse assunto. E se for necessário, a gente pode fazer um encontro só para a gente ver esse conteúdo. Então é isso, pessoal. O que eu pensei para hoje era basicamente isso mesmo, a gente explorar a questão da busca binária na resposta. Aí, esses exercícios aí ficam para vocês tentarem, sem copiar o código, né? Só para ver se realmente entender a ideia. E tem também as outras questões que estão faltando, né? Ser feitas, que são as questões de busca binária e two-pointer, né? Essa aqui, ela não dá para fazer com two-pointer, então você tem que fazer aquela ideia lá que eu expliquei de quebrar o vetor em 2, né? Então, ao invés de você trabalhar sobre o range, você trabalha sobre a soma de 2 prefixos, né? Então, vou pausar aqui a gravação. Acho que o pessoal que não participou hoje, acho que já é suficiente. Tem até aqui. E se vocês quiserem tirar alguma dúvida agora, fiquem à vontade.